Então, vamos lá, em mais uma manhã desse domingo. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Mestre Jesus, nosso incondicional amigo, cada um de nós tem um comportamento, Senhor, que vai nos demonstrando as nossas tendências de forma lenta e contínua. A nós nos apraz a paz, através da tranquilidade, recanto amigo, as palavras nobres, a leitura edificante, o pensamento direcionado ao bem e o comportamento segundo os princípios morais do teu Evangelho. Estamos, portanto, Senhor, felizes por estarmos aqui nesta oportunidade, pensando em Ti, buscando nessa nossa manhã de palestra pública, desenvolvermos o conhecimento da doutrina espírita. Muito temos a agradecer a vossa generosidade de ter nos proporcionado espiritismo em nossas vidas, em algo tão consolador, tão edificante, tão nobre, que todos os nossos pensamentos e ideias se remodelam, buscando adaptar-se às nossas realidades que o Espiritismo nos apresenta. Assim, Senhor, nesta manhã, vos rogamos a vossa presença divina, através de vossos benfeitores, dando-nos instantes de paz. Sê conosco hoje e por todo sempre. Vamos fazer então, vocês podem só me acompanhar, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso palestrante de hoje é o Douglas Marino Lucas, que é o dirigente aqui da nossa casa. Hoje ele vai falar sobre Herdeiros da Luz, então vamos ouvir com atenção para poder absorver o máximo das palavras, que ele seja bem iluminado para nos transmitir as melhores coisas, tá bom? O pessoal tem que compartilhar com o pessoal de casa, que eu sempre esqueço. Então tá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Realmente sempre muito gratificante, né, poder estar junto aqui com vocês e poder transmitir algumas palavras. Hoje, o que eu vou falar um pouquinho é sobre Herdeiros da Luz. Uma coisa importante a gente sempre manter no nosso coração é que tudo o que foi criado através da luz. Quando a gente vai em Gênesis, onde Deus criou, onde estava as trevas, Deus primeiramente criou a luz. Em tudo que existe, existe luz. Nós também somos luz. Então tem uma frase no livro, né, do Caminhos de Volta, escrito pelo Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, que ele diz: herdeiros da luz. Ele diz assim: o homem está jornadeando num reino de luz. Quer dizer, nós estamos caminhando
aqui pela Terra num reino de luz. A Terra é um agregado gigantesco de átomos luminosos, através do movimento a que se vê impulsionada pelos princípios da gravitação. Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Cada átomo em si é um sistema de força em que núcleos de energia e recursos satélites se aglutinam para a composição das formas em que a vida se manifesta. Todos os minerais, plantas e animais, sejam quais forem, se organizam em agentes de luz. O texto é mais longo, eu só pus uma parte. Aí na parte final ele diz assim: diz a Bíblia que o Criador, antes de tudo, fez a luz por elemento básico do universo. Jesus nos adverte: deixar que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então nós somos luz, somos herdeiros da luz. É fácil quando a gente fala assim, eu sou herdeiro de uma fortuna, na questão material. A gente sabe que, né, quem são os herdeiros não precisam fazer muito, né, para ser o herdeiro daquela fortuna material. Mas herdeiros da luz exige o trabalho, exige dedicação, exige a reforma íntima. Porque como você pode manifestar a luz se ainda existem pontos de trevas em nossos pensamentos, em nossas atitudes? Se nós somos herdeiros da luz, porque estamos aqui, fomos criados desta forma, nós precisamos nos focar nos ensinamentos e na simplicidade, né, que é o Evangelho. Na carta de Paulo aos Romanos, olha como nas Escrituras existe sempre uma ênfase a essa luz, o quão ela é importante. Então, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa jornada não é uma jornada fácil. É uma jornada que exige perseverança, abdicação de muitas coisas, né, de coisas que às vezes nos dão uma satisfação momentânea, mas é exigido que nós, para que nós possamos realmente florescer essa luz que está dentro de nós, porque somos parte dessa luz, nós realmente precisamos fazer uma mudança. Uma lâmpada, para ela acender, o que ela precisa? Ela precisa de uma energia, né? Então temos uma hidrelétrica, é um exemplo, que nosso país é o que mais tem, né? Uma usina hidrelétrica onde fornece a energia necessária para que a luz possa acender e iluminar. Numa vela, o que a vela precisa para que a chama possa ficar acesa? Ela precisa de também um combustível. Ela precisa do quê? Do oxigênio. Aí tem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é no Fonte Viva, no capítulo 105, que diz assim: sois a luz. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos traz esse conceito de luz, que é para que a gente realmente possa fixar isso no nosso espírito. Porque são nossas atitudes que faz com que essa luz ela brilhe e ela ilumine o nosso caminho e o caminho daquelas pessoas que necessitam. Aí diz assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, nós não somos discípulos de Jesus? Seguimos a palavra de Jesus. Então todos nós somos seus discípulos. Assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos. Mais uma vez ele diz. E quem é essa luz? De onde vem essa luz? Varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se, nossa, não dá para chegar, desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Então, aonde vem esse combustível para que a gente possa manter essa chama acesa?
A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Fala candeia, a gente lembra do nosso irmão Nave, né? A iluminação elétrica consome a força da usina, e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno das quais resplandece. É como a criança não tem medo do escuro, né? Quer que dormir com a luz acesa. Essa luz que a gente traz através do conforto da palavra do evangelho, ela também acalma aqueles que estão desesperados, porque ela ilumina, que ela ajuda, ela orienta. Vocês já tentaram se pôr na posição daqueles irmãos que não têm a visão, que tem que ser caminhar ou se deslocar? Eles desenvolveram a habilidade, mas e nós, que sempre utilizamos a nossa visão, que muitas vezes também não damos valor a ela? Nos preocupamos com a cor dos olhos, né? Ah, por que eu nasci com olho azul? Mas só o fato de poder enxergar já é uma grande bênção. Então, tudo que passa na nossa vida, tudo que é luz que está à nossa volta, nós temos que, ao despertar, agradecer por cada coisa, por cada instante, porque muitos dos nossos irmãos estão hoje num leito de cama, esperando o retorno para nossa casa, para o mundo espiritual. E muitas das vezes essa luz que a gente desenvolve através do trabalho, porque é tudo através do trabalho, esse trabalho é chamado caridade, a gente consegue trazer o conforto a esses irmãos. Quantos de nós, quando a gente acorda de manhã, agradece, né, pelo fato de estar ali? Ou a gente acorda, nossa, tem que trabalhar de novo. Quantos estão desempregados com a plaquinha pedindo, por favor, um emprego? Engenheiros, pessoas com formação que não conseguem um emprego. Mas qualquer coisa que possa lhe trazer dignidade, a pessoa está disposta a fazer. Então, ao invés de todo esse sentimento de desconforto pela situação que a gente vive, a gente tem que agradecer por aquilo que nos é oferecido, oferecer o nosso melhor naquele momento e fazer essa luz brilhar. Aí ele continua e diz assim: se nos compenetrarmos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, ele não está nos obrigando a acompanhar. Ele nos convida a acompanhá-lo. Porque Deus, ser benevolente, com amor imensurável com cada um de nós, ele nos demonstrou o seu amor por nós através do livre-arbítrio. Muitos podem achar que o livre-arbítrio não é uma bênção, mas é. É no livre-arbítrio onde Deus diz: se você plantar uma maçã, você não vai colher um morango. A sua colheita é de acordo com o que você plantar. Isso é demonstrar amor. Porque são nesses momentos que a gente se apega às palavras, aos ensinamentos, e a gente consegue superar todas as dificuldades. E mais uma vez, da onde vem essa força? Da luz. Cristão em espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Sim. Ser espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. E o que é esse sacrifício? Para muitos, é a prática da caridade. É um sacrifício. Porque nos toma o tempo, um tempo que nós poderíamos estar tendo um lazer. Às vezes, nós, principalmente, que somos imigrantes, a gente sabe o quanto é exigido de cada um de nós para que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos. E muitas vezes não temos feriados, trabalhamos além das horas normais, no mínimo 12, 14 horas. Temos que nos abdicar de alguns
prazeres, às vezes até mesmo só o descansar, sentar no sofá e não fazer nada. Não temos tempo para isso, não é? E a gente arruma os empecilhos que nos impede, que é o sacrifício. Mas o sacrifício não é aquele sacrifício que a gente vê na nossa palavra, no nosso idioma, né, que é sacrificar. Porque muitas vezes, para muitos, é difícil se abdicar em determinadas horas. Mas o benefício dessa dedicação faz com que a luz que está à nossa volta, ela brilhe, ela acenda. Porque a gente traz luz àqueles que estão realmente em necessidade. E sem julgarmos, só servir. A gente sempre fala que para nós, que somos imigrantes, nós estamos aqui, trabalhamos duro e conseguimos atingir certas conquistas, e quando vemos certos nativos dessa terra, essa terra maravilhosa, a gente acaba falando, julgando. Eu sou imigrante, com meu português tupiniquim, vim para cá e fiz as minhas conquistas. Porque ele que nasceu aqui com todos os benefícios e todas as oportunidades se encontra nessa situação. Quando fazemos esse julgamento, é porque a chama da nossa candeia está apagada. Porque aquele que mantém a chama do Evangelho não faz julgamentos. Ela oferece, ela estende a mão. E um ajuda o outro. Às vezes é uma palavra, às vezes é um gesto. Simples. Não estamos aqui para fazer milagres. Mas a luz de Deus, a luz da criação, se manifesta em cada um de nós. Quando nós estamos vivendo em Jesus. Quando nós estamos acompanhando a Jesus. Aí ele continua e diz assim: busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Cada um de nós tem o melhor. Podemos oferecer esse melhor. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem protesto, sem proveito. Aí termina assim: vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, nosso Mestre Jesus, nosso pastor. E luz não argumenta, nós não questionamos, não debatemos, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. É isso, é ser herdeiros da luz. E nós, porque eu falei da lâmpada, falei da vela, e nós estamos aqui na carne. O que nos traz a fonte de energia, que nos ilumina, que nos dá força? É o nosso irmão, Jesus, os seus ensinamentos. Aqui novamente a candeia. A base da candeia, que é de argila, representa cada um de nós. Somos nós. Vamos pensar dessa forma. O óleo que dá energia para que o pavio acenda, esse óleo é o evangelho de Jesus. Esse óleo são os ensinamentos de Jesus, na sua simplicidade. O pavio é a obra que tem que ser executada por cada um de nós. Podemos nos encher de óleo e fazer com que a nossa candeia esteja até a boca com esse óleo, com esse evangelho, com as escrituras, estudando. Mas se não praticamos, a chama, ela não ilumina. E o pavio é a obra, é a caridade, é a compreensão. É o amor sem preconceitos, o amor sem julgamentos. Jesus veio à Terra para ensinar e explicar os princípios do amor, da fraternidade e da caridade. Simplesmente isso. E é simples. Jesus é o nosso guia espiritual, é a nossa referência moral.
fonte de inspiração para a prática do bem e para o progresso espiritual. Alguém acha alguma coisa contrária disso? Isso é Jesus. Precisamos ser o quê? Praticar? Elevar nossa moral? De que forma elevamos nossa moral? E ele nos inspira, porque ele faz com que a gente comece a ver as coisas de uma forma mais simples e amorosa, sem julgamento. Em suas parábolas, cada parábola que Jesus nos passa é um ensinamento simples de como devemos nos comportar e de como não devemos nos comportar. Em nenhum momento Jesus apontou e disse, seu pecador. Jesus só mostrou o caminho e pediu, não peques mais. Deus nos ama incondicionalmente. Apesar de sermos falhos, Ele nos ama mesmo assim. Quantos de nós que temos nossos filhos, e alguns podem até criar certos problemas, você deixa de amar esse filho? Você abandona esse filho e fala, não, está me dando muito trabalho. Não, muito pelo contrário. A gente está ali presente, sempre. E Deus conosco é a mesma forma. Ah, esqueci de pôr umas coisas de slide. Eu ia pôr, esqueci. Mas tudo bem, vai na imaginação de vocês. A bondade de Deus, o amor de Deus para conosco é infinitivamente que a gente não consegue mensurar esse amor. E como ele demonstra esse amor por nós? Que a gente muitas vezes, porque a chama da nossa candeia está apagada, a gente não consegue enxergar. Deus nos deu família para que pudéssemos estar juntos, sentir esse amor. Alguns podem não ter tido a família dos sonhos, mas essa família foi a família que você deveria ter nascido. E quando temos a chama acesa dentro de nós passamos a enxergar aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, como membros de uma grande família espiritual. Quando não temos essa chama, não reconhecemos essa luz, nós temos rancores, temos sentimentos mais sombrios e não conseguimos praticar a caridade nem mesmo com as pessoas que estão na nossa volta, no nosso lar, vivendo na mesma casa. Deus também nos deu o quê? Os animais, onde a gente pudesse. Quantos de nós não temos animais, né? Nossos queridos animais de pelo, ou até aqueles que vivem, ah, são selvagens, que nos demonstram, a gente vê tantos vídeos que a gente fala, mas eles não têm a inteligência que a gente tem, e olha como eles cuidam dos seus. E nós, muitas vezes, não cuidamos dessa forma. Então, a luz que diz, quando somos herdeiros de luz, e tudo a luz em tudo. Nos animais, nas famílias, e tudo que está à nossa volta. Vou contar uma historinha para vocês. Depois eu conto o nome da pessoa. Isso aconteceu na Alemanha, no início do século XX. Então, tinha um professor, ele estava reunido com seus alunos. Muitos já conhecem a história, acredito eu, mas vale a pena repetir. Ele diz assim, pergunta aos alunos, Deus criou tudo que existe? O aluno responde, sim, ele criou. Deus criou tudo? Sim, senhor, respondeu o jovem. Aí o professor respondeu, se Deus criou tudo, então Deus fez o mal. Ele criou tudo. Pois o mal existe e partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, ele não está mentindo. Então Deus é mau? No começo eu falei em Gênesis que Deus criou, onde existia a terra, Deus criou
a luz. Aí o jovem ficou calado diante de tal resposta. E o professor feliz se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Aí o estudante levantou a mão e disse: Posso fazer uma pergunta? Lógico, respondeu o professor. O jovem ficou de pé e perguntou: Professor, o frio existe? Aí responde: Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Pascoal responde: De fato, Senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é ausência de calor. Nós criamos essa definição para descrever como o sentimento, nós nos sentimos se não temos calor. Então, o frio é a ausência do calor. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu: Existe? O estudante responde: Novamente, comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode se estudar, a escuridão não. Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Então, no frio é ausência de calor, a escuridão é ausência de luz. Finalmente o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? O professor respondeu: Claro que sim. Lógico que existe, como disse, desde o começo. Vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. O estudante respondeu: O mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. Quer dizer, Deus não criou o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem, e o mesmo dos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existe como existe o calor e a luz. O mal é resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou na escuridão quando não há luz. Por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor dirigiu-se a esse jovem e perguntou: Qual era o seu nome? E ele respondeu: Albert Einstein. Tudo que esse jovem nos trouxe e nos diz é nos nossos atos de escuridão, é porque não temos a luz de Deus em nós. A ausência de Deus faz com que cada um de nós haja de forma incoerente, de forma preconceituosa, de forma injusta, sem amor, porque Deus é o puro amor. Quando damos força ao nosso ego, o ego é eu, ele é individual. O ego é separação, o ego é culpa, é hostilidade, o ego é rancor, é orgulho, é queixa, é inveja, é inquietação, é poder, materialismo, ele é loucura, ele é guerra. O ego é a ausência de Deus. Na alma, somos nós. Somos uma família. Estamos unidos por um único propósito. A alma é união, é compreensão, é simpatia, é perdão, é amor, é gratidão, partilha, tranquilidade, humildade, espiritualidade, sabedoria, alma e paz. E onde nós conseguimos sair de um para o outro? Através de Jesus. Esse óleo que está na nossa candeia é o óleo que nós precisamos realmente agir e praticar o amor. Amar a um outro ponto. Que na semana passada, a Elaine, que foi a palestrante, ela falou muito, né,
do amor, de demonstrarmos esse amor, de praticarmos esse amor. Mas, muitos de nós, a gente se esquece de nos permitirmos sermos amados. E ser amado não é só ser carregado no colo e ser bajulado. Ser amado é aceitar ser corrigido. É aceitar ser ajudado. É aceitar ser redirecionado. Amar é ser amado, é como sentir o sol de ambos os lados. É a luz maior. É a luz de Deus irradiando de todos os lados, iluminando todos os pontos obscuros que nos fazem tropeçar na nossa jornada. Que esses gravetos, né, Douglas? Um graveto é a nossa individualidade. Porque muitas vezes nós achamos que somos fortes o bastante para resistirmos às tempestades, para resistirmos às adversidades que nos vêm na nossa jornada, que a gente sabe que são as nossas colheitas. E muitas vezes nos isolamos e achamos que somos fortes o bastante para superarmos todas as dificuldades. Mas Deus, no seu amor maior por cada um de nós, nos deu família, nos deu amigos. E quando nos unimos, e o que nos envolve nesse laço que está ali, essa é a palavra de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo que nos une. Se eu pegar o graveto e tentar quebrar sozinho, eu quebro esse graveto. Mas se eu tentar quebrar todos eles juntos, ele pode até estar dobrado, mas ele não quebra. Porque é essa união que Jesus nos pede. A união pelo amor, a união pelo evangelho, a união pela caridade, a união pela compreensão. Esse hino é um hino que eu via muito. Ah, esse hino se chama, é o hino Deixa a Luz do Sol Entrar. Acho que muitos conhecem. Ele diz assim: deixa a luz do sol entrar, deixa a luz do sol brilhar dentro do seu coração. Pode pouco parecer, mas ventura has de ter, tendo sempre o sol no coração. Tendo o sol no coração, tu verás a grande luz irradiando de Jesus. Tuas mágoas longe vão, tendo sempre o sol no coração. Diz palavras bem gentis se quiseres ser feliz, tendo o sol no coração. Teu trabalho enfrentarás, tua dor esquecerás, tendo sempre o sol no coração. Mais feliz tu viverás, sempre alegre, sempre em paz, com o sol no coração. Teu caminho alumiará, tendo sempre o sol no coração. Ergue do pecado o véu, deixa entrar a luz do céu, abre o sol, ao sol teu coração. Conta hosanas ao Senhor, leva o Deus o teu louvor, tendo sempre o sol no coração. Tendo o sol no coração, tu verás a doce luz irradiando de Jesus. Tuas mágoas longe vão, tendo sempre o sol no coração. Então é isso. Esse sol é o Jesus. Esse sol são os ensinamentos de Jesus. Quando temos esse sol dentro de nós, somos capazes de superar todas as dificuldades que estão perto de nós. Superarmos cada instante, cada dificuldade. E para encerrar, o pensamento diz assim, em João 1, 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a luz do Evangelho, é a palavra de Jesus. Que assim seja. Amém. Deixai brilhar a vossa luz, né?
Agora a gente vai para o nosso momento de fazer as vibrações. Obrigada, Douglas, pelas palavras. A gente fica meio reflexivo, né? Depois, mas vamos relaxar para nós fazermos as vibrações que são as nossas doações de amor. Vamos doar o nosso amor depois de tanto que recebemos nessa palestra. Vamos iniciando, vibrando sempre, inicialmente pelo nosso planeta Terra, vibrando pelo nosso Brasil, nosso país de nascimento, vibrando por esse país que nos acolhe, vibrando pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, vibrando pelos países em guerra, por seus dirigentes e governantes, vibrando pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, para a cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo, da alma, minorando seus sofrimentos e suas vicissitudes, vibrando pelos hospitais, pelos que passam por doenças terminais, pelas pessoas carentes de escolas, alimentos, de um teto. Vibramos pelos hospícios, asilos, sanatórios. Vibramos pelas famílias, pelos lares desajustados, principalmente onde há crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Vibramos pela infância desamparada, vibramos pelos que estão no mundo do crime, pelos que se encontram nos vícios, do álcool, das drogas, pelos que estão com pensamentos depressivos e suicidas, ansiedade excessiva, pelos que se encontram no umbral, na crosta terrestre, pelos que ainda não foram recolhidos. Vibramos por nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados. Vibramos pelos que se julgam nossos inimigos, pelos que não querem o nosso bem. Que a eles cheguem muita luz, amor, perdão. Vibramos por essa nossa casa espírita, para que sempre seja protegida, entendida por todos, por toda espiritualidade, como uma casa de amor e do bem, que está disposta a receber a todos que precisam de amparo, acolhimento. Vibramos por nós mesmos, aqui presentes, os que estão nos acompanhando online, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho e por todos os que vêm para nos auxiliar nesse trabalho que nos é permitido. Que assim seja, graças a Deus. Agora a Berta vai fazer a oração de encerramento, aí nós vamos parar com a transmissão online, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, e depois nós vamos permanecer então para recebermos o passe. Mar. Amado Mestre Jesus, com o coração cheio de gratidão, lhe agradecemos pela presença de todos aqui, hoje conosco, encarnados e desencarnados, que com a palestra e as mensagens de hoje
essa equipe possa ter tocado de uma maneira especial o coração de cada um de nós aqui. Que possamos, Senhor, sair daqui hoje melhor do que formos ontem. E com os ensinamentos e com reflexões diárias, possamos nos tornar um pouco melhores a cada dia. Eu gostaria de encerrar a reunião de hoje com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal, que assistiu online. Um beijo, um bom domingo a todos.